Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alexandre Martins e, a pedido do meu irmão, pastor Alex, eu quero dar aqui a minha contribuição em alguns minutos para o curso Liderança Eclesiástica com Propósito. Quero dizer para o pastor Alex que é um prazer participar desta iniciativa. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua iniciativa, o propósito de fazer esse curso de liderança eclesiástica. Com certeza trará muitos benefícios aos obreiros de diversos estados, amigos que estão participando conosco desse curso, tá bom? Deus seja louvado pela sua vida e pela vida de todos que estão participando. Bom, na contribuição que eu quero dar a esse estudo bíblico, eu fui incumbido de falar sobre o assunto a teologia e o obreiro. E, para tanto, eu quero começar com a seguinte pergunta: por que eu deveria me importar com teologia? Por que eu deveria me importar em estudar teologia? Afinal de contas, tudo que eu preciso está na Bíblia. Esta é uma pergunta que muitos obreiros fazem, às vezes não expressam, mas têm no seu pensamento. Muitos crentes, muitos irmãos acham irrelevante estudar teologia. Ainda tem aqueles que criticam a teologia, dizendo: a teologia vai esfriar o crente, a teologia vai abrir as portas da igreja para o mundo, a teologia vai prejudicar sua vida espiritual, de maneira que é muito grande o desinteresse das pessoas no nosso país, o Brasil, pela teologia. Eu posso dizer até mundialmente falando, é muito grande o desinteresse dos crentes e também de muitos obreiros pela teologia. Quero dizer aos irmãos que a desconexão entre igreja e teologia teve muitos resultados desastrosos ao longo da história da igreja. Quem conhece a história da igreja sabe que a conexão entre teologia e igreja trouxe muitos benefícios à igreja durante a sua história. E a desconexão trouxe muitos resultados desastrosos para a igreja, resultados estes que nós vemos até hoje no nosso meio. Por exemplo, quando alguém diz assim: você precisa ler tal livro, eu aprendi muito sobre Deus lendo este livro. Isto é um problema da desconexão entre igreja e teologia. Para conhecer a Deus, você não precisa ler tal livro, você precisa estudar a Bíblia Sagrada. Nós vemos os problemas da desconexão entre teologia e igreja de várias maneiras. Por exemplo, quando alguém vai à igreja e volta com 1 quilo de sal para casa, dizendo que vai espalhar pelo meio da casa para repreender olho gordo, para repreender obra satânica. Nós vemos o problema da desconexão da teologia com a igreja quando alguém coloca um copo d'água em cima da televisão, dizendo que vai orar por aquela água vai estar ungida e essa pessoa vai ser curada por aquela água. Nós vemos o problema da desconexão da teologia com a igreja quando alguém compra uma rosa ungida e traz para sua casa, ou quando alguém paga R$1.000 numa semente, como agora mesmo tem um aí na televisão vendendo uma semente por R$1.000 para as pessoas, dizendo que a vida das pessoas será mudada através daquela semente. As pessoas deixam de valorizar o poder do nome de Jesus para valorizar coisas que apalpam, coisas que elas veem. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquelas que você espera. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, esse misticismo que há no Brasil, né, essa tendência das pessoas
pegar para crer, é ver para crer, a gente vê o problema da desconexão da teologia e a igreja, e muitos obreiros falando coisas que não devem, distorcendo a palavra, distorcendo o ensino bíblico. Sabe quando a gente vê o problema da desconexão da teologia com a igreja? Quando a gente vê as dúvidas que os crentes têm, inclusive muitos obreiros, dúvidas sobre as doutrinas que são pilares do cristianismo, como, por exemplo, a doutrina do Espírito Santo. Tem obreiro que não sabe que o Espírito Santo é Deus e que o Espírito Santo pode ser adorado tanto quanto o Pai, como também o Filho. Tem obreiros que não conhecem, não sabem explicar a doutrina da Trindade. Um Deus só, subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e que cada um tem a sua função no plano eterno. Eles não sabem explicar. Tem muitos obreiros que não sabem explicar a salvação pela graça. É por isso que tem muito crente na nossa igreja vivendo no tempo da meritocracia. Ou seja, essas pessoas dizem assim: se eu fizer, eu vou ser salvo porque mereci a salvação. Nada que façamos vai nos tornar merecedor da salvação, porque a salvação, ela é um dom gratuito de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, nós precisamos sim valorizar a teologia, estudar a teologia, porque ela ajuda a corrigir muitos erros doutrinários. Precisamos entender aqui, para terminar a minha fala, a definição de teologia. Tel é Deus, logia é estudo. Então, teologia é nada mais, nada menos que conhecimento de Deus, estudo de Deus, doutrina de Deus. E o conhecimento de Deus, irmãos, ele é uma linha divisória entre crentes e incrédulos. As Escrituras caracterizam os incrédulos como aqueles que não conhecem a Deus. É só você olhar lá, Oséias 4:1, 1 Coríntios 1:21, Gálatas capítulo 4, versículo 8, tá bom? A teologia caracteriza o incrédulo como aquele que não conhece a Deus, em contraste com o cristão, que são aqueles que conhecem a Deus e estão crescendo no seu conhecimento. Crescer no conhecimento significa crescer nossa teologia, tá bom? Então a minha orientação, meu conselho a você que está nos assistindo é: estude teologia, se esforça, invista no ministério. Todos os bens que você possui, a casa, o carro, o ladrão pode roubar, mas o conhecimento que você tem, você vai carregar por toda a sua vida, tá bom? Deus abençoe pastor Alex e a todos que estão participando desse curso de liderança eclesiástica com propósito. Um grande abraço a todos.